Fala galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal Automatiza com Arimatea Lima. E nesse vídeo eu vou te ensinar mais uma atividade do pacote de automação em planilhas Excel do IPF. No final desse vídeo você vai ter aprendido a como excluir linhas e colunas de forma automatizada. Essa dica é bem útil, pois com toda certeza você vai precisar em algum momento tratar em arquivos Excel em seus projetos de RPA. Por falar nisso, aqui no canal há uma playlist com foco em automação em Excel e lá você vai poder encontrar mais vídeos sobre esse. Vamos aqui o passo a passo. Com o seu IPF Studio aberto, eu preciso que você venha aqui em definições e se certifique aqui que você está marcado aqui a aba Design e que utilizar a moderna para novos projetos esteja marcado. Feito isso, você clica aqui em Iniciar novamente, vai em Processo e vamos criar aqui e vamos escrever o nome da nossa automação, que vai ser excluir linhas e colunas. Enquanto o projeto abre aqui, eu preciso explicar para vocês o arquivo Excel. Vamos lá, vamos olhar para esse arquivo Excel e entender o seguinte. Aqui a gente extraiu, hipoteticamente, esse relatório de um do sistema e ele veio assim para a gente. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar vir até aqui, excluir essas 8 primeiras linhas, excluir essa coluna A, excluir essa outra coluna aqui. Depois, a gente vai precisar fazer um filtro aqui e tirar aqui as linhas vazias. E aí surge o seguinte cenário também que a gente vai precisar fazer. Além de tirar as linhas vazias, a gente vai precisar tirar os totalizadores, tá? Que são esses aqui. Porque, olha só, você pode ver que o arquivo aqui tem uma sequência. Ele está separado aqui do 1 ao 14, é como se fosse um relatório de vendas referente a vendas que ocorreram no mês de dezembro de 2021. Na parte de baixo aqui eu tenho vendas que ocorreram no mês de janeiro de 2022, e na outra parte aqui eu tenho vendas que ocorreram em fevereiro do ano de 2022 e seus totalizadores. E a gente vai precisar, tirar esses arquivos, essas linhas aqui vazias lá de baixo e os totalizadores. Primeiro a gente tinha as linhas vazias. E aí a gente fica com esse contexto que ainda fica do outro cabeçalho aqui, que são as informações referente a vendas do período, Então a gente vai precisar tirar eles também assim e deixar nosso arquivo nesse formato, que é como a gente precisa. Só que a gente vai fazer isso de forma automatizada. Vamos aqui dar um Ctrl Z, deixar o arquivo no formato original. Tá aqui ele. E agora a gente vai dar início aqui ao nosso projeto. Vamos abrir aqui o Canva principal. Aguardar aqui enquanto ele abre. Okay. E aqui em atividades, a gente vai trazer uma sequência aqui para o meio. Vamos chamar essa sequência aqui de menu, que é a nossa sequência principal. Aqui a gente vai agora em integração das aplicações Excel. E aí a gente vai trazer aqui essa atividade. Toda vida que a gente for trabalhar com arquivo Excel, a gente precisa trazer ela. Aqui a gente vai trazer uma outra atividade que é para ler onde nosso arquivo Excel se encontra. Aqui a gente vai precisar informar o caminho, mas eu já tenho esse caminho aqui. Esse é o arquivo que a gente está utilizando. E aqui eu vou colocar onde ele se encontra. Clico aqui na pastinha. Coloco aquele meu caminho aqui. Pego o arquivo Excel. Coloco aqui do lado. Ok? Então, isso aqui é o nosso primeiro passo. E a gente vai digitar aqui, vai pesquisar uma outra sequência. Vem até aqui, vamos arrastar. E aqui a gente vai definir o que a gente vai fazer nessa sequência aqui primeiramente, tá? A gente vai ler a nossa planilha, ok? Para ler essa planilha, a gente vai utilizar uma outra atividade aqui também, que é do pacote de automação Excel, que é a atividade Read Range. Que ela, vamos trazer. E nessa atividade eu preciso dizer qual é a planilha que eu vou ler, Nesse caso vai ser aqui, a planilha Plan 1 do arquivo Excel. Vou clicar aqui
no sinalzinho de mais, e ele vai aparecer essa opção, e eu vou marcar aqui a aba que eu vou estar lendo. Ok? E aqui a gente vai criar uma variável para salvar esse arquivo na memória do robô, que a gente vai dar um Ctrl K para criar essa variável, e essa variável vai ser do tipo data table, né? Então a gente vai colocar aqui dt planilhas. Ok? Então a gente terminou essa parte aqui. Agora a gente vai fazer a próxima parte, que é excluir as linhas. Mais uma vez aqui a gente vai trazer uma sequence. Vamos colocar aqui do lado, na parte de baixo. E aqui a gente vai escrever o passo que a gente vai estar executando. Excluir linhas. O que a gente precisa fazer aqui? Voltando aqui para o arquivo Excel, a gente precisa excluir aqui essas 8 primeiras linhas, porque a gente entendeu, né, a gente entrevistou lá a área de negócio e entendeu que toda vida que a gente exporta esse relatório aqui de um sistema, essas 8 primeiras linhas vão ser referentes apenas a essas informações e a gente não precisa delas. Então a gente tem essa certeza junto à área de negócio e agora a gente vai excluir essas informações utilizando a atividade delete rows, que é a atividade da UiPath para a gente deletar linhas. Vamos trazer para cá. Aqui a gente vai precisar também informar qual é a planilha. Aqui a gente acabou de informar aqui qual é a planilha. E a gente tem algumas opções aqui. Linhas específicas, todas as linhas visíveis. Só que a gente vai deletar linhas específicas. Nesse caso, a gente vai deletar da linha 1 à linha 8. Você pode ver aqui no arquivo que ele vai exatamente até a linha 1 à linha 8. Depois que a gente fizer isso, agora a gente vai excluir colunas. Vamos trazer mais uma sequência aqui para o nosso canvas, para separar, deixar bem declarativo aqui o passo a passo do que a gente está fazendo. Aqui a gente vai excluir colunas. E aí a gente também tem uma atividade que vai nos permitir fazer isso. É a atividade delete column. Já aparece? Ok, já apareceu. Vamos trazer para cá. E a gente vai informar aqui a primeira coluna que a gente vai estar deletando, que vai ser a coluna H. Então, mais uma vez aqui a gente precisa informar a planilha. Formamos. E aqui a gente vai dizer o nome da coluna. Nesse caso, a gente vai ter essa opção. Vamos colocar aqui, entre aspas, H, que é exatamente o nome da coluna que a gente vai estar deletando. A gente vai deletar uma segunda coluna. Vamos trazer para cá. Aqui a gente vai colocar o arquivo Excel, a planilha, que é a plan 1. E aí a gente vai desmarcar essa opção aqui de cima, tem cabeçalhos que eu esqueci, mas a gente vai desmarcar aqui também, tá? E aí a gente vai excluir a coluna. Como você pode ver, agora está aparecendo aqui para a gente. Dessa vez, a coluna que a gente quer excluir aqui é a coluna A. Ok? Se a gente deixar essa opção aqui, tem cabeçalhos, o nome da coluna vai acabar não aparecendo aqui para a gente, que foi o que aconteceu aqui na atividade anterior. Desmarcando, ela aparece exatamente o que a gente quer excluir. Agora a gente vai para o nosso próximo passo, que é filtrar as linhas que a gente quer manter nessa nossa automação, no caso lá na planilha, como eu mostrei no início do vídeo. Então, mais uma vez aqui, a gente vai trazer uma sequence. Vai colocar essa sequence aqui embaixo. Então, vamos até fechar um pouquinho aqui para ficar um arquivo bem mais resumido. Ó. Aqui nesse bloco a gente vai ler a planilha. Aqui a gente vai excluir linhas. Aqui a gente vai excluir colunas. E nessa sequence aqui, a gente vai filtrar as colunas que a gente quer, né? Para manter somente as linhas que a gente quer. Filtrar colunas. E aqui nós temos mais uma atividade aqui do Excel, que é a atividade filter. Está aqui ela. Vamos trazer ela para cá, para o nosso bloco. E o nosso próximo passo aqui é informar a planilha. Ok? A gente informou. E o nome da coluna que a gente quer estar filtrando, né? Nesse caso aqui, vamos dar uma olhada lá no arquivo Excel.
que é a coluna ID venda, né? Depois que a gente excluir essas 8 primeiras linhas, excluir aqui a coluna H, a coluna A gente vai aplicar um filtro aqui nessa coluna aqui, como eu demonstrei no início do vídeo. Então, a gente vai colocar aqui o nome da coluna, ID venda, e agora a gente vai configurar aqui o nosso filtro, o que a gente quer que faça. Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, utilizar a opção filtro avançado. Aqui a gente vai dizer que a gente quer, aqui não está vazio e não contém, vamos aqui, e não contém ID vendas. Vou colocar aqui entre aspas e a gente coloca o nome aqui novamente, ID venda. Ok? Pronto. Porque quando a gente excluir aqui os arquivos, a gente vai ficar com essa linha, a gente vai fazer esse filtro lá, que esse filtro aqui inicial que eu estava mostrando aqui para vocês, ó, não está vazio, ou seja, a gente vai tirar essa outra que está vazio aqui. E a gente também vai tirar aqui, quando sobrar aquela última linha, porque quando a gente excluir essas duas, essa ID vem aqui, tá? Então, quando a gente diz que é para não manter ela, vai ficar todas as linhas sem os cabeçalhos aqui de baixo. Ok? E agora, o nosso próximo passo, depois que a gente fazer isso, que como eu mostrei no início do vídeo, as informações elas vão estar filtradas, mas não necessariamente elas foram excluídas da planilha, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fechar o bloco aqui novamente, vamos trazer aqui uma outra sequence. Vamos colocar essa outra sequence aqui embaixo. O que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai copiar a planilha 1, copiar planilha plan 1, filtrada, né? Ela vai estar filtrada nesse momento, para a planilha que a gente vai criar aqui, tá? Que a gente vai fazer uma cópia da plan 1 que vai estar filtrada e a gente vai colocar uma plan 1 aqui formatada, que é do jeito que a gente quer, tá? Ok? Para fazer isso, a gente também tem uma outra atividade aqui do pacote de automação Excel da UiPath, que é a copy. Vamos ver o que aparece. Pronto, apareceu aqui, ó, copy paste rent. Ou seja, copie e cole essas informações. Então a gente vai dizer o que a gente quer copiar aqui, ó. É a plan 1, tá? E a gente quer colar onde? A gente vai marcar aqui no mais e vai marcar aqui a opção entrada personalizada, onde a gente vai escrever o nome da nossa planilha aqui, tá? Que vai ser entre aspas aqui, plan 1 formatada. Plan 1 formatada. Ok. Você pode ver que ele teve o mesmo formato e vai criar aqui pra gente. E o que copiar? Tudo, né? A gente vai deixar essa opção ali marcada, tudo. Depois disso, né, a gente vai usar só uma outra atividade aqui, que é só para poder definir o tamanho das colunas, porque as colunas às vezes elas ficam assim mais juntinhas aqui para cá, mais apertadas, então aqui é só por capricho mesmo. Então nesse caso a gente tem uma atividade também que é auto fit rent, vou trazer ela para cá. E aí a gente vai informar, né, o que a gente quer aqui para fazer a definição do tamanho das colunas aqui de forma automatizada. A gente vai dizer que a planilha formatada. Vamos copiar aqui de cima, né? Copia aqui, dá um Ctrl C, dá um Ctrl V. Ok, já deu certo aqui também. E o nosso último passo, vamos fechar aqui o nosso bloco aqui, é criar mais uma sequence. Vamos trazer essa sequence para cá. E aqui a gente quer deletar a plan 1. Delete sheet. Deletar aqui a plan 1. E a gente informa o que a gente quer fazer. Ok? E aqui a gente vai também descrever o que a gente vai estar fazendo aqui. Excluir planilha plan 1. Ok? Então, passando aqui pelo nosso bloco de atividades, a gente vai ler a planilha, excluir as 8 primeiras linhas, depois excluir a coluna H, depois a coluna A. Depois disso, a gente vai filtrar a coluna ID venda e vai tirar lá os vazios e vai tirar também os cabeçalhos que a gente não vai estar querendo.
Depois a gente vai copiar a planilha 1, que vai estar, a plan 1 que vai estar filtrada. Deixa eu só alterar aqui, que a gente não colocou. A plan 1 que vai estar filtrada para uma outra aba plan 1 formatada, que a gente chamou assim. Depois, a gente vai excluir a plan 1 e a gente só vai ficar com a plan 1 formatada da forma que a gente precisa. Ok? Então, vamos aqui agora executar a nossa automação e vamos ver aqui o que acontece. Clicar aqui, mandar aqui executar o ficheiro. Vamos olhar aqui, aguardar e ver o que acontece. Nossa automação iniciou. Ok, deu tudo certo. Então, agora a gente possui aqui a planilha totalmente formatada da forma como a gente precisa. A gente excluiu as linhas, a gente excluiu as colunas que a gente não quis, a gente fez filtros e deu tudo certo. E como você pode ver aqui, ó, tudo organizadinho da forma como a gente precisa. Ok? Pessoal, chegamos no final de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado de novos conteúdos. Deixa seu like, apoiando o canal e compartilha com seus amigos. Outra coisa que eu quero deixar para vocês é que aqui no canal também já existe uma videoaula, tá? Vou deixar aqui nos cards aqui para você, referente a como instalar o iPath Studio, e também vou deixar aqui uma recomendação da playlist para que você consiga seguir lá passo a passo todos os vídeos que são postados sobre automação em Excel, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.